Olá, eu sou a professora Carol, aqui do canal Fervendo Resumos, e hoje nós teremos a nossa quarta e última aula sobre respiração celular aeróbica. Mas antes da gente começar, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Bom, vamos lá? Vamos relembrar um pouco do que a gente falou nas 3 últimas aulas? Nós começamos falando que a minha respiração aeróbica ela acontece parte no meu citosol e a grande parte no interior da nossa mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma membrana interna e uma membrana externa e hoje a gente vai focar muito nesse espaço que a gente chama de espaço intermembranas. A minha primeira etapa consiste em quebrar minha molécula inicial de glicose, que contém 6 carbonos, e transformar em 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos cada. Essa etapa é o que a gente chama de glicólise. Se você chegou agora e está vindo direto para esse vídeo, não se esquece de voltar lá e assistir os nossos vídeos anteriores, onde eu explico direitinho cada etapa. A partir do momento em que eu quebro a molécula de glicose e produzo 2 moléculas de ácido pirúvico, que acontece na glicólise, eu tenho a partir disso a conversão do meu ácido pirúvico com 3 carbonos em uma molécula que eu vou chamar de acetil, que ela contém 2 carbonos. Esse acetil vai reagir no interior da minha mitocôndria, na minha matriz mitocondrial, com uma molécula do que eu chamo de ácido oxalacético e formar o ácido cítrico, dando início, portanto, à segunda etapa da nossa respiração, que é o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico. Vamos relembrar só que desde a minha glicólise até o final do meu ciclo de Krebs, eu tive a formação de moléculas que eu chamo de aceptores intermediários de hidrogênio, ou aceptores intermediários de elétron. A nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou NAD+, e a flavina adenina dinucleotídeo, ou FAD. Lembra que a função deles é fazer a captação de todo o hidrogênio que está se desprendendo da minha molécula e trazer esses hidrogênios para a minha etapa final, que é a que a gente vai ver hoje, que é a minha cadeia respiratória. Então essas moléculas, o NAD+, e o FAD, vão reagir com os hidrogênios que foram liberados a partir do processo de desidrogenação e vão carregar esse hidrogênio até as minhas cristas mitocondriais. Lembra? Aquele dobramento interno da minha membrana, da minha mitocôndria, e é aqui onde eu vou ter efetivamente a formação maior das minhas moléculas de ATP. Esse processo de formação do meu ATP é o que eu vou chamar de fosforilação oxidativa. Portanto, a minha cadeia respiratória, ela acontece nas minhas cristas mitocondriais, aí é onde ocorre a maior formação do ATP, ou a fosforilação oxidativa. Lembrem que a minha cadeia respiratória eu também posso chamá-la de cadeia transportadora de elétrons, porque é o transporte de elétrons através de proteínas presentes na membrana da minha mitocôndria que vai fazer com que eu produza uma maior quantidade de ATP. É o salto de elétrons nessas proteínas, que a gente chama de citocromo, que vai liberar energia para que haja a fosforilação. Lembrando que fosforilação é sintetizar ATP. Portanto, eu tenho lá no interior da minha mitocôndria ADP e fosfato inorgânico. A energia liberada, ela vai fazer com que eu tenha a ligação dessas moléculas, gerando, portanto, a minha molécula de ATP, que vai ser imediatamente disponibilizada para a minha atividade celular. Quando o meu NAD+, e o meu FAD reagem com o hidrogênio, ou pegam esse hidrogênio que está sendo liberado, eu formo aquilo que eu chamo de NADH e de FADH2. Essas 2 moléculas, ao chegarem na minha mitocôndria, ou na minha membrana interna da mitocôndria, elas vão reagir com citocromos, que eu chamo de NADQ redutase, portanto ele vai reduzir a minha molécula de NADH, e FADQ redutase, que vai reduzir a minha molécula de FADH2, liberando esses hidrogênios, deixando um acúmulo de hidrogênios nesse espaço da minha mitocôndria, que eu chamo de espaço intermembranas. Lembra que da equação geral, a gente tem lá no final da minha respiração a utilização do oxigênio.
falei de glicólise e não citei o oxigênio. Tanto é que é uma etapa anaeróbica, onde eu não utilizo o oxigênio. Falei do ciclo de Krebs, ainda não houve reação com o oxigênio, mas aqui na minha cadeia respiratória eu vou utilizar aquele oxigênio proveniente da nossa respiração, da respiração fisiológica, e esse oxigênio ele fica acumulado no interior da minha mitocôndria, portanto, na minha matriz mitocondrial, e a função dele é exatamente fazer a captação desses elétrons e de íons H+, para a formação de água. Só que para que haja essa formação de água, eu preciso do transporte de elétrons na minha cadeia, e para entrar na minha mitocôndria, eu tenho gasto energético ou liberação de energia pelo meu elétron e, portanto, a formação do meu ATP. Só que para ficar um pouco mais de visualizar, vamos dar uma olhada nessa imagem que a gente vai colocar? Olha só essa imagem. A gente consegue ver que eu tenho um espaço entre a minha membrana interna e a minha membrana externa, que eu vou chamar de espaço intermembranas. Tenho a minha membrana, ou que a gente vai chamar a membrana interna, e dobramento da membrana, que eu vou chamar de cristas mitocondriais, e a gente tem o espaço interno, que é o que a gente chama de matriz mitocondrial. A função aqui, a principal função da minha cadeia respiratória é produzir ATP. E de que forma eu vou produzir ATP? Como é que a gente vai visualizar isso? Lembra que lá na minha glicólise, no meu ciclo de Krebs, eu tive a formação de moléculas que eu vou chamar de NADH e FADH2. A minha membrana, ou a minha crista mitocondrial, ela é de origem lipoproteica, portanto, eu tenho uma bicamada de fosfolipídio e tenho proteínas inseridas nessa minha membrana. Essas proteínas eu também posso chamar de citocromo. Então, eu tenho aí uma primeira proteína, um primeiro citocromo que eu vou chamar de NADHQ redutase, a segunda que eu vou chamar de FADHQ redutase, a terceira que a gente pode chamar de citocromo C oxidase, e todas elas têm papel essencial na minha cadeia respiratória. Qual é a função desse citocromo? Por exemplo, o NADH. O NADH ele chega e ele vai reagir com a minha NADHQ redutase. A função dessa enzima é fazer com que haja oxidação da minha molécula, portanto, eu tenho liberação de elétron, e aí esse NAD+, ele volta para o interior da minha mitocôndria para fazer captação de novos elétrons. A mesma coisa vai acontecer com o meu FADH2, ele vai reagir, vai perder elétron, e esse FAD ele volta para a minha mitocôndria, para o interior da minha mitocôndria, para fazer captação de novos hidrogênios. E eu vou liberando elétron. Só que esse elétron, ele tem forte atração, olha só quem aparece aí, pelo gás oxigênio. E esse elétron, ele tenta voltar para o interior da minha mitocôndria para se ligar ao gás oxigênio, só que ele não consegue penetrar por qualquer lugar. Ele precisa obrigatoriamente ser transportado através desses citocromos. É por isso que a gente também pode encontrar a cadeia respiratória com outro nome, que é cadeia transportadora de elétrons. Porque o meu elétron liberado, ele vai sendo transportado a partir desses citocromos até conseguir chegar na minha matriz mitocondrial e reagir com o meu oxigênio. Só que ele tem uma outra função. Conforme ele vai passando por esses citocromos, ele vai liberando energia. E essa energia é suficiente para fazer o bombeamento dos íons H+, para o meu espaço intramembranoso, entre as duas membranas. E conforme eu vou tendo esse bombeamento de H+, olha o que acontece. Esse meu espaço ele vai ficando com carga positiva, enquanto o meu interior da mitocôndria vai ficando com carga negativa. E aí o que acontece? Quando eu tenho carga positiva fora, e a minha carga negativa dentro, existe uma forte atração e esse hidrogênio ele tenta retornar para a minha matriz mitocondrial. Só que ele não consegue penetrar por qualquer lugar. Existe essa quarta proteína aí, que parece uma turbina, e a função dela vai ser muito semelhante a uma turbina de hidrelétrica, mas ela é uma proteína de membrana, uma enzima, que a gente chama de ATP sintase, e é ela quem vai ser responsável pela entrada novamente do íon H+. Só que cada vez que o íon H+ passa por essa minha enzima, ela faz com que essa enzima gire e libere energia suficiente para que haja a síntese do ATP. Lembrando que lá no interior da minha mitocôndria eu tenho ADP e tenho fosfato inorgânico, e essa energia liberada a partir da entrada do íon H+ na minha membrana, na minha matriz mitocondrial,
ela faz com que eu consiga sintetizar a minha molécula de ATP. Então, a função é, eu tenho esses citocromos que vão reagir com o NADH e FADH2 proveniente lá da minha glicólise do meu ciclo de Krebs e liberar elétron. Essa energia do elétron sendo transportado faz com que eu bombeie íons de H+ para o espaço intermembranas e eu tenho, portanto, uma carga positiva nesse espaço e uma carga negativa no interior da minha mitocôndria. As cargas opostas, elas tendem a se atrair, logo, esse íon H+, ele tende a voltar para o interior da minha mitocôndria, mas ele tem somente um percurso, um canal para ele passar, que é a ATP sintase. Quando o meu hidrogênio entra, ele libera energia, essa enzima gira e libera energia suficiente para que haja síntese do ATP. Essa terceira enzima que a gente falou, citocromo C oxidase, ele é de extrema importância porque ele pode ser responsável pela morte celular ou pela morte do organismo. Quando a gente fala de intoxicação por cianeto, e o cianeto é uma substância que leva à morte, é exatamente porque essa enzima, citocromo C oxidase, ela tem forte atração pelo cianeto. E essa enzima é responsável pelo transporte do elétron até o oxigênio. Quando o cianeto se liga nessa minha enzima, o elétron ele não consegue passar, logo ele não consegue entrar e, portanto, eu não tenho a geração de ATP. Então, é verdade eu dizer que o cianeto interrompe o transporte de elétrons na minha cadeia respiratória. Deu para entender? Sendo assim, vamos recapitular? Quando nós falamos de respiração, de maneira geral, a gente diz que a respiração significa, ou é a reação entre a minha molécula de glicose e a minha molécula de oxigênio, produzindo, ao final, gás carbônico, água e ATP. A gente pode falar em 38 moléculas de ATP, mas de onde é que vem essas 38 moléculas de ATP? Vamos lembrar. Lá na minha glicólise, quando eu disse que eu tenho a quebra da glicose para produzir o ácido pirúvico, o processo ele ocorre por desidrogenação e, portanto, eu libero hidrogênio. Desses hidrogênios produzidos, lembra que eu tenho 2 NADH sendo transportados para cá. Só que ao mesmo tempo em que eu tenho NADH produzido, lembra que eu falei que a gente tem a liberação de 4 moléculas de ATP, porém, como eu preciso de 2 para começar o processo, eu contabilizo como saldo final 2 moléculas de ATP. Já formei, portanto, 2 NADH. Na conversão do meu ácido pirúvico para acetil, eu ainda tenho a liberação ou a formação de mais uma molécula de NADH. Só que lembra que eu tenho 2 ácidos pirúvicos formando 2 acetil, portanto eu tenho mais 2 moléculas de NADH. 2 moléculas de NADH da quebra da glicose, 2 moléculas de NADH da formação do meu acetil. E aí a nossa molécula ela vai entrar no ciclo de Krebs. Quando eu falo do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, eu tenho mais a formação de uma molécula de ATP por ciclo. Lembrando de novo que a gente fala em 2 vezes esse ciclo acontecendo. Logo, eu tenho a liberação de 2 moléculas de ATP e no final do ciclo de Krebs, nós temos mais 3 NADH sendo sintetizados por ciclo. Se eu tenho 3 NADH por ciclo, no final dos 2 ciclos eu tenho 6 NADH. Ou seja, eu já tive a formação de 10 NADH que serão carregados até a minha cadeia respiratória. E por fim, eu tenho a formação de 2 FADH2 nos 2 ciclos e cada FADH2 na minha cadeia respiratória me rende 2 ATPs, enquanto cada NADH na minha cadeia respiratória me rende 3 ATPs. Quando a gente para contabilizar, significa que eu tenho um total de 10 NADH chegando nas minhas cristas mitocondriais e 2 FADH2. Isso aqui, vezes 3, me dá um total de 30 ATPs. Isso aqui, vezes 2 ATPs, me dá um total de 4 ATPs. Logo, essas minhas moléculas, na minha cadeia respiratória, serão responsáveis pela síntese de 34 ATPs. 34 na cadeia respiratória,
2 no meu ciclo de Krebs e 2 na minha glicólise, totalizam 38 ATPs, que normalmente a gente encontra. Ultimamente tem aparecido 36 ATPs. Na verdade, a quantidade de ATPs na respiração ela pode variar, dependendo da célula que está fazendo a respiração. Mas se aparecer 36 ATPs também é correto. Hoje a gente leva em consideração que são gastos 2 ATPs na entrada do ácido pirúvico na minha mitocôndria. Então, ao invés de 38 liberados para meu metabolismo celular, eu ainda tenho 2 que serão utilizados na entrada do meu ácido pirúvico na mitocôndria, portanto, totalizam 36 ATPs no geral. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa parte da bioenergética que costuma ser tão complicada de se entender. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Até uma próxima. Tchau, tchau.